Há 2 semanas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que estava preocupado com a proposta de reajuste da segurança, porque como o projeto prevê aumentos nos próximos 2 anos, isso pode inviabilizar o acordo entre Minas e a União. Na época, o governador Romeu Zema minimizou. O conhecimento que eu tenho, como ele foi aprovado em data anterior ao regime de recuperação fiscal, essa recomposição terá de ser feita. Para este professor de economia, o governo não deveria dar os aumentos. Não é questão de merecimento, é questão de que não existe essa possibilidade. O Estado não tem esse dinheiro, vai ter que ser pago por todo cidadão, através de mais impostos. Por nota, o governo de Minas afirmou que o texto original do projeto de lei está em conformidade com o atual entendimento do Tribunal de Contas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. E declarou que as emendas ao projeto serão analisadas levando em consideração a situação financeira do Estado e a constitucionalidade delas. Também, em nota, o Tesouro Nacional diz que o aumento aprovado inviabiliza a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Bom, deixa eu falar com a Ana Flor sobre isso. Eu ia até te perguntar exatamente isso. Como é que o Estado de Minas Gerais vai aderir ou vai conseguir o programa de recuperação fiscal dando um aumento desse com a dívida que tem? Pois é, Bruninha, não há como. Não é só o Tesouro Nacional dizendo, é também a Câmara que precisa aprovar a entrada dos estados também no regime de recuperação fiscal, que diz isso. Não há como dar um reajuste desse tamanho e aderir a uma espécie de recuperação judicial, como existem nas empresas, para alguém que está quebrado. Minas Gerais, ao lado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, são os 3 estados com pior situação fiscal no Brasil. Rio de Janeiro já entrou no regime de recuperação fiscal e tem tido uma série de problemas constantes, até ameaças de haver um pedido para a sua saída. Esse regime permite que os estados deixem de pagar a dívida, o serviço da dívida com a União, enquanto se reestruturam. E entre as obrigações que eles têm ao entrar, para deixar de pagar esse serviço da dívida, está não dar reajustes, fazer privatizações e uma série aí de regras para colocar as contas em dia, porque a gente sabe que os estados só aumentam seus gastos. Minas Gerais, por exemplo, tem hoje mais servidores aposentados do que na ativa. Essa conta não fecha. Pois bem, o que Minas está fazendo, e o governador tentou isolar isso apenas na área da segurança, é algo que não existe como não influenciar outros estados onde as categorias também pressionam por reajuste. O Brasil estava aí numa grave recessão desde o final de 2014 e é claro que os estados ficaram impossibilitados de dar muitos reajustes. Mesmo assim, os reajustes ocorreram. Enquanto na iniciativa privada as pessoas perderam emprego, tiveram queda na sua renda, muitas categorias tiveram recomposição, inclusive no governo federal. Pois bem, isso vai influenciar a situação de outros estados, porque no Congresso se discute aí medidas para modificar o regime de recuperação fiscal, estender o prazo que os estados teriam para pagar, inclusive a entrada de outros estados que não se enquadram completamente na regra, como Goiás. Isso tudo deve mudar. Deve haver uma grande reação. O governo federal, inclusive, já comunicou o Tribunal Superior Eleitoral, onde existe uma liminar hoje que garante que Minas não pague já o serviço da dívida por causa da sua grave situação financeira. O que o Tesouro falou foi como pode não pagar porque está em grave situação financeira e conceder um reajuste. Agora, a gente precisa falar aqui que é sempre o executivo que precisa segurar esse estribo, essa questão das contas do Estado. A gente vê a Assembleia Legislativa tentando fazer uma benesse para muitas categorias que podem ser merecedoras, mas não há dinheiro para pagar. Então, a Assembleia Legislativa, mais uma vez, estende o número de servidores que ganhariam esse reajuste e o Estado está agora com um seríssimo problema de como encaixar essas questões. Minas dificilmente vai entrar no regime de recuperação fiscal e a situação do Estado não vai melhorar, Bruninha. Quero ver como é que vai ficar agora. Ana, obrigado, viu? Você volta já para fazer sua aposta. Obrigado. Bom, outro assunto para a gente discutir aqui, gente, é o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro.
porque a União mandou o governo do Rio cancelar os incentivos fiscais a termoelétricas do Estado. Estou aqui de volta com o Otávio Guedes. Otávio, o governador Witzel publicou um decreto concedendo essa renúncia, né, para empresas do setor do termoelétrico. Mas o Conselho, né, que supervisiona esse regime de recuperação fiscal, reagiu. E aí, como é que fica? Bom, reagiu e reagiu de forma dura. No comunicado ali que enviou o governador, ele diz que o decreto do Witzel concedendo essa isenção é flagrante violação das regras de regime de recuperação fiscal e que, portanto, pede ali que ele revogue este decreto imediatamente. Burnier, o governo do Estado diz que não é isenção, é diferimento, é postergar o pagamento, é perda de receita e o regime de recuperação fiscal é muito claro. O Rio de Janeiro tem que cortar despesas e buscar novas receitas. O que está fazendo o governador Witzel é no sentido contrário em relação a este decreto. Então é uma decisão técnica, não há a menor dúvida disso, mesmo porque no regime de recuperação fiscal o Estado do Rio de Janeiro se comprometeu a rever, a economizar pelo menos 10% dos incentivos fiscais. Ou seja, quando você assinou o acordo, quando o Rio de Janeiro assinou o acordo, você se comprometeu a pegar tudo que tem de isenção e diminuir 10%. O que o governador Witzel fez nesse decreto? Está ampliando ali essa, digamos, liberalidade, farra fiscal com mais isenção para as termoelétricas. Então, portanto, uma decisão técnica, não precisa entender muito para você ver que tem alguma coisa errada, porque como é que você está no regime de recuperação, deixa de pagar as dívidas com a União, se compromete a economizar e vai conceder benefícios, enfim. Toda decisão técnica, no entanto, Burnier, provoca ali maremotos políticos. Esse é mais um desse caso. Quem concedeu esse incentivo fiscal? O secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. Quem é o Lucas Tristão? Lucas Tristão é o homem forte do governador Witzel, que está no centro da crise política desse estado. Então vamos relembrar. Lucas Tristão e Witzel se conheceram na sala de aula. Witzel foi professor dele no Espírito Santo. Depois o Lucas Tristão vira coordenador da campanha. Durante a campanha apanha muito, porque os dois viraram sócio num escritório de advocacia e um antigo cliente do Tristão era um dos maiores fornecedores do estado do Rio de Janeiro, Mário Peixoto. Então os candidatos exploraram muito essa suposta ligação ali com esse fornecedor, Mário Peixoto. Enfim, Witzel é eleito, Lucas Tristão é nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico. Em julho do ano passado, a Assembleia Legislativa diz o seguinte: olha, nós vamos mudar aqui uma lei porque quem concede o benefício fiscal, Tristão, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não pode fiscalizar o cumprimento ali do que se estabelece essa isenção. O Lucas Tristão se enfurece com essa mudança que a Alerj propõe e começa uma briga com o presidente da Alerj, André Ceciliano. A partir daí, a relação azeda entre governo e Alerj e deputados. O Lucas Tristão foi, inclusive, convidado a depor na Assembleia e é apontado como chefe de uma suposta arapongagem, um suposto SNI que Witzel teria montado. Repito, até agora não apareceu nenhuma prova de que isso seja verdade. No entanto, a Assembleia se reúne hoje e vai tentar, por decreto, derrubar este decreto do Witzel. Então vamos ver ali como é que fica essa situação, mas de qualquer maneira, a Alerj, que no passado também votou medidas que feriam a lei de responsabilidade fiscal, como eu digo, não tem muito mocinho nessa história, mas agora vai tentar derrubar este decreto, que você não precisa entender muito de lei de recuperação fiscal, mas ver que é um contrassenso com o espírito. Então vamos ver aí se a Alerj derruba o decreto e como fica a situação do homem forte do governador Witzel, que está por trás. Tem a digital dele essa ideia de isentar termoelétricas no estado. Burnier. Muito bom. Otávio.